Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do Globo Esporte, depois do Tá Na Área, falando muito dessa preparação do nosso Verdão para esse grande jogo contra o Bahia amanhã. Então, vamos tocar o vídeo aí que tem muita coisa legal para você acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. 26 de abril de 2025, muito boa tarde, começando o Globo Esporte. Aí na sequência, Palmeiras e Bahia, amanhã 6h30 na tela do Premier. Palmeiras e Bahia, Palmeiras que venceu na altitude de La Paz o Bolívar e tá 100%, o único 100% na primeira fase da Libertadores, 9 pontos somados em 3 partidas. Thiago Ferri vai participar ao vivo com a gente agora aqui, trazendo as informações do Palmeiras, falando um pouquinho dessa preparação também para o jogo contra o Bahia e do resultado importante de ontem também, né, Ferri? Boa noite para você, bem-vindo aqui ao Tá Na Área. É importante para o Palmeiras manter esse 100%, 7 vitórias consecutivas e líder do Campeonato Brasileiro, né? Vai tentar manter esse retrospecto contra o Bahia nesse final de semana, amigo. É isso, Camila, Coutinho, Betão, pessoal que nos acompanha no Tá Na Área. Palmeiras, na sequência que talvez fosse a mais difícil da temporada, conseguiu engatar o seu melhor momento, né? 3 vitórias consecutivas nesses 3 jogos fora de casa muito difíceis, vence o Inter no Beira-Rio, vence o Fortaleza no Castelão pelo Brasileiro, e aí depois consegue vencer o Bolívar em La Paz. É a única equipe brasileira que conseguiu vencer o Bolívar 2 vezes na altitude de La Paz, então dá a dimensão da importância desse resultado, né? O Palmeiras conseguiu trazer pontos ali, acho que não esperava, né? Desses 9 que disputou nessas 2 competições, trouxesse 4, 5 pontos, estava ótimo. O Palmeiras consegue trazer 100% de aproveitamento de volta para o Allianz Parque. Agora vai para essa partida com o Bahia, um retorno à sua torcida, um retorno a um jogo em casa que o Palmeiras não tem há 2 semanas, se for colocar no Allianz Parque desde o início do mês de abril. Então é o reencontro do Palmeiras com a sua torcida, buscar a 8ª vitória consecutiva que o Palmeiras não atinge desde 2021. A sequência de 9 vitórias consecutivas naquela temporada, naquele início de temporada de 21, é algo que o Palmeiras não tinha atingido, então é uma marca que se equipara àquela de 4 anos atrás. E aí, então, o Palmeiras que conseguiu manter o 100%, deixar uma situação até bem encaminhada no seu grupo agora, na Libertadores, porque passa a primeira metade da fase de grupos e na segunda metade tem 2 jogos em casa, então o Palmeiras tem uma situação confortável para tentar definir até classificação. Agora o Palmeiras volta o foco para o Campeonato Brasileiro, para esse jogo com o Bahia, buscando a 8ª vitória seguida, e aí, como você falou, manter a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras agora liderando nas 2 pontas, foca um pouquinho no Campeonato Brasileiro, porque agora começou de fato maratona de jogos. Vai ter esse jogo no Brasileiro contra o Bahia e no meio de semana tem Copa do Brasil também, vai enfrentar o Ceará. Então, o Palmeiras agora, esquecendo um pouquinho as Copas, né, volta para sua torcida depois de grandes resultados fora de casa para tentar manter a liderança do Campeonato Brasileiro nesse jogo com o Bahia. E para me despedir de você rapidinho, Ferri, em relação aos jogadores poupados, né? Os que não entraram em campo, os que nem viajaram. Rios, Lucas Evangelista não entrou, Paulinho também não, ficaram como opção, enfim. O que pode ter de novidade aí para esse jogo contra o Bahia? Dos jogadores que viajaram, né, o Lucas Evangelista é um jogador que pode ganhar mais minutos contra o Bahia, o próprio Paulinho também pode ganhar mais minutos, e alguns devem também ganhar descanso, né? A gente viu o Estevão, por exemplo, sair extenuado da partida contra o Bolívar. Eles fizeram só atividades regenerativas, né? Os titulares só fizeram atividades regenerativas, mas certamente o Abel vai fazer mudanças. E o que pode ter de novidade, de reforço na lista de relacionados é o Richard Rios, que não viajou para a partida na Bolívia por conta de dores na coxa, mas ele participou integralmente do treino nesta sexta-feira, então ele pode ser uma novidade. O Vitor Roque, que também foi poupado por dores no tornozelo, ainda não treinou com o elenco, então esse é um jogador que pode levar mais um tempo. Agora, a gente deve ver mudanças na equipe do Palmeiras. Então, Evangelista, Paulinho, o próprio Felipe Anderson, que foi poupado na altitude, entrou no segundo tempo. A gente deve ver o Abel mexer um pouco mais na equipe, aproveitar esse elenco que a gente fala tanto, né? O Palmeiras tem um elenco forte para essa temporada, ainda que não tenha todos esses jogadores à disposição, ainda jogadores como Murilo, como Rafael Veiga, o próprio Mike, ele está ainda se recuperando de lesões, mas o Palmeiras diminuindo os problemas de lesão, diminuindo os jogadores no DM e ganhando força aí para esse momento em que agora a maratona de fato começa e há pouco mais de 40 dias aí para o Mundial de Clubes, o Palmeiras vai começando a diminuir os jogadores machucados e ganhar mais opções para essa maratona de jogos.
Ótimo. Valeu, Ferri. Obrigada pelas informações. Então, atualizando aí o noticiário do Palmeiras. Ontem, um resultado muito importante na Libertadores, porque como trouxe o Ferri, tem uma preocupação com essa gestão de elenco mesmo, né? O Palmeiras com 9 pontos pode estar ao luxo, de repente, algumas rodadas mais pra frente, Coutinho, pensando justamente no Brasileirão, na Copa do Brasil, que entra na terceira fase na semana que vem, pode dar rodagem a alguns jogadores, né? Não precisa, não tá desesperado por pontos. Pelo contrário, tá muito bem encaminhada a classificação. Sem dúvida. Pega Bolívar em casa, pega Sporting Cristal em casa, sim, com todo respeito, são equipes inferiores. Sporting Cristal ainda é a última rodada, né? E provavelmente já vai estar eliminado lá, até lá, claro né? que assim, é importante você fazer pontos e tentar fixar a melhor campanha da fase de grupos, porque você vai sempre decidir em casa até a final única. Isso é fundamental, várias equipes já se beneficiaram disso. O próprio Palmeiras. Exatamente. Então, acho que isso é importante também. Mas, cara, não tem muito mistério, né? A melhor condição que você vai achar para poupar jogadores, você mesmo vai construindo através dos resultados, te dando tranquilidade, te dando gordura nas competições, né? E importante o Palmeiras ter recuperado esse bom desempenho a partir das últimas semanas, né? O Palmeiras não fez uma boa estreia, por exemplo, no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, mas depois, já na estreia da Libertadores, já enxerguei uma melhora ali de nível contra o Sporting Cristal fora de casa. Depois pegou o Sport no Brasileirão, foi mal, mas a equipe foi crescendo aos pouquinhos, devagarzinho, ganhando confiança, até chegar ao número de 7 jogos de vitórias seguidas. Não jogou bem em todos esses jogos, talvez não tenha merecido vencer os 7 jogos, mas foi mais preciso com o adversário, né? Foi um time muito mais letal. Isso é uma ótima notícia para o torcedor do Palmeiras, porque essa é uma característica marcante do trabalho do Abel Ferreira. Desde que assumiu lá o time na reta final de 2020, é uma equipe que é muito difícil de você bater exatamente por essa característica, né? Muito concentrada, precisa de pouco para vencer os jogos, precisa de pouco para criar e conseguir fazer mais gols com o adversário, que é o que, no final das contas, acaba valendo, né? E ontem, acho que uma ótima notícia também, Betão, a atuação do Flaco, né? Porque o Vitor Roque não estava à disposição, foi um dos jogadores que ficaram, né, no Brasil, como disse o Thiago, pode voltar agora para esse jogo contra o Bahia, mas enfim, o Flaco teve de novo oportunidade e foi o principal jogador do Palmeiras, foi quem construiu, né, os contra-ataques e a vitória do Palmeiras ontem. O Flaco é um caso interessante, porque ano passado também entregou seus gols, fez mais de 20. Foi o artilheiro do Palmeiras, já. O artilheiro do Palmeiras, foi o artilheiro do Paulista, foi o artilheiro do Campeonato Ele Brasileiro. começa muito bem a temporada, né? Sim. Mas assim, ele entregava os golzinhos dele. Só que sempre, você vai perguntar pro torcedor do Palmeiras, até então, né, até a chegada do Vitor Roque, não, o Palmeiras é um time muito bom, muito aceitado, elenco muito bom. Precisa de um 9. O próprio torcedor sempre ignorou os feitos do Flaco. E o Flaco vem sempre fazendo os gols dele. É um jogador que se firma, e eu até achava que na chegada do Roque ele poderia sair, mas não tá aí como opção. Enquanto o Vitor Roque não engrena, não de fato não entrega os gols, não vira o titular ali absoluto. O Flaco, no jogo foi importantíssimo. E é um recado que ele dá pro Abel, né? Eu tô aqui, Abel, tô aqui. Se tiver algum problema nesse ataque aí, eu tô aqui pra conferir. Lógico que a gente sabe que o Flaco é no nível abaixo do ataque que o Palmeiras quer montar com o Paulinho e com o Vitor Roque. O problema é que eles não conseguiram entrar em campo ainda, as competições estão andando e o Flaco está ajudando. Sim. E no jogo contra o Bahia, tem um fato interessante, porque o Bahia também, o Rogério, a torcida, se incomodavam, reclamavam no passado da falta desse 9. Ele recebeu o Lúcio, né, que é um jogador jovem, uruguaio, que hoje é titular, mas ele esse ano traz ainda o William José, que é um jogador experiente, imagino que venha para ser mesmo para compor esse elenco, mas no jogo de meio de semana decidiu. Ontem decidiu. Jogador experiente, jogador de Liga Espanhola, de Real Madrid, B, de Campeonato Espanhol há muito tempo. E assim, já mostrou que é um jogador de banco que você pode colocar e te entrega gol. Porque assim, o EV que tá no Fluminense era um reserva, mas às vezes titular, mas que não era um jogador que ajudava taticamente, mas não entregava gol. E com a chegada do Pulga, com a chegada do William José, a efetivação do Lúcio, o Bahia está resolvendo essa questão. É um time que toda roda o Bahia machuca. O Bahia faz o gol dele, 1, 2 gols. Sim. O Bahia está muito bem na temporada com o Rogério. O Palmeiras tem que abrir o olho. E a gente viu, né, Coutinho, o Palmeiras não utilizar o Paulinho no final de semana, imaginava que fosse utilizado ontem na altitude, mas acabou poupado, ficou no banco e nem entrou, não ganhou nenhum minuto.
imagino que entre nesse jogo contra o Bahia, né? E aí, talvez com o Estevão poupado, como disse o Ferri, né? Talvez o Estevão passou mal na atitude, vomitou, enfim, precisou deixar o campo de jogo, pode ganhar um descanso e aí uma formação com o Facundo, né? Com o Paulinho, de repente o Felipe Anderson e o Vitor Roque, ou o Flaco, enfim, mas o Paulinho ganhando mais minutos nesse final de semana, né? É importante que tem opções, né? Tem mais opções para você mexer. Não tem tantas lesões ao mesmo tempo ali no setor ofensivo, né? Essa fase já passou ali. O torcedor do Palmeiras, por mais que o Vitor Roque tenha ficado de fora ali por dores, mas o Abel ele tem soluções novas para encontrar e até para montar formatações de ataques diferentes, de acordo com a ideia que ele vai ter para o jogo. Uma partida na altitude de La Paz, né? O jogo foi ontem à noite. A gente está aqui há 24 horas atrás, esse jogo estava começando. O jogo começou ontem às 7 horas da noite. Então, o Palmeiras amanhã, provavelmente, ainda vai conseguir entender com quem ele pode contar para o jogo de domingo, 6h30. Falamos até sobre isso aqui há 2 sextas-feiras atrás, né, que geralmente após as primeiras 24 horas é que os clubes têm um diagnóstico mais preciso de quem está inteiro para o próximo jogo ou não. É aquele período ali que o corpo precisa para reagir ou não ao estímulo que teve. E assim, eu também não me surpreenderia se o Estevão fosse pro jogo. Ele é um cara que joga quase todas, né? Raramente fica de fora de uma partida para outra, mesmo já tendo algumas lesões aí recentemente. É um cara que tá sempre tendo uma minutagem alta e se recuperando bem de uma partida para outra. Vamos ver, 18 aninhos, né? Tá novinho ainda, tá... Não, ontem foi aniversário dele de 18 anos e é um cara que só vai ficar até a Copa do Mundo de Clubes, né? Então, o máximo que o Palmeiras puder utilizá-lo, claro que sem prejuízo à saúde do atleta, mas... o máximo que puder utilizar do Estevão até lá é a ideia, né? Porque a oportunidade de estar vendo essa joia perto, né? Vai aquele countdown, né? Tá acabando. Imagina que o Palmeirense... 14 jogos até. O Palmeirense quer aproveitar o máximo de ver o Estevão ali, porque depois sintonizar o Chelsea na televisão ou seleção brasileira, se o técnico chamar, né? Tem isso também, né? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, primeiro do Globo Esporte, depois aí do Tá Na Área, falando muito desse grande confronto de Palmeiras e Bahia. Então o nosso Verdão entra em campo no Allianz Parque nesse domingo, mantendo, se Deus quiser, a liderança do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, o momento que o Palmeiras vive é excepcional, tá? Lembrando para vocês que o Abel deixou bem claro que o estadual seria pré-temporada do Palmeiras. Então, após a pré-temporada, que foi o estadual, o Palmeiras vem muito bem no Brasileiro. Só teve um empate contra o Botafogo, depois só vitórias. Na Libertadores, 100%. Então, assim, o momento que o Palmeiras vive, o momento que o Abel conseguiu dar liga nesse time do Palmeiras, nesse elenco, é excepcional. Você vê que o jogo contra o Bolívar, o Abel teve que mudar muita coisa. Até o Giai jogou como zagueiro. Não, Piquerez, perdão. Então, o Giai ou o Piquerez? Caraca. Então você vê que o Abel teve que mudar muita coisa contra o Bolívar. E mesmo assim, o time deu liga, rapaziada. O time se entrosou. Dessa vez, nós vamos pra cima com tudo. Esse 2025 preserva coisas boas para a torcida do nosso Verdão. Jogo difícil contra o Bahia. Óbvio, um time bem treinado pelo Rogério Ceni. Que vem se aperfeiçoando e vem melhorando, né, o seu time, o Bahia, já tem um tempinho lá no Bahia também. Não se compara ao nosso Abel Ferreira e o tempo que ele está aqui, mas não vai ser jogo fácil, é jogo em casa, mas não é fácil, tá? Mas se Deus quiser, o Palmeiras consegue mais uma vitória e se manter na liderança do Brasileirão. Então eu quero que você que acompanhou o vídeo até o final, compartilhe com a gente a sua opinião. Você concorda ou discorda com tudo que foi falado aí no vídeo? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço!